Oi, tudo bem? Qual é a vontade de Deus para mim e para você? Para a gente entender a vontade de Deus para nós precisamos compreender que lá no Éden, com a queda humana, com a queda dos nossos pais Adão e Eva, o ser humano ele se desintegrou bem no seu caráter e, se desintegrando, perdeu algumas virtudes. O ser humano, que era um ser humano inteiro, né? Integral, inteiro por completo, ele se desintegrou, se decompôs bem no seu caráter, perdendo algumas virtudes. Como virtudes como mansidão, bondade, benignidade, paz, fé e domínio próprio. Então o ser humano perdeu isso. Então o Senhor Jesus, quando ele vem nos salvar, ele também vem nos salvar de nós mesmos. Desse estado de degradação, de decomposição humana no seu caráter. Existe o melhor da humanidade e existe o pior da humanidade. O pior da humanidade está relacionado com impiedade, coisas diabólicas, coisas perversas. E o melhor da humanidade está relacionado com sensibilidade, com amor, com paz, com boas obras. Então o Senhor Jesus, quando ele veio nos salvar, ele veio nos salvar de nós mesmos. Você lembra quando Jesus no Rio Jordão foi se batizar por João Batista? João Batista batizou o Senhor Jesus e naquele momento do batismo, uma voz ouviu-se do céu dizendo assim: "Este é meu filho, a quem me dá muita alegria." Então, Deus testificando de Jesus que ele dava muita alegria para ele, muito prazer para ele. Então, qual que é a vontade de Deus para mim e para você? É que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo. Que nós fomos filhos obedientes e íntegros, igual a Jesus Cristo. Olha o que se encontra aqui em Efésios 4 escrito. Ele mesmo, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Quem? Jesus Cristo. Ele desceu, despiu da sua glória e desceu, e depois subiu aos céus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida e à estatura completa de Cristo. Então a vontade de Deus para mim e para você é que nós sejamos semelhantes a Cristo, no seu caráter, né? Um ser humano íntegro, por inteiro no seu caráter e a visão de mundo de Jesus Cristo. Então aqui, qual é a vontade de Deus para mim e para você? É que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo no seu caráter e na sua visão de mundo. Para isso, nós precisamos transformar a nossa mente, né? Como o apóstolo Paulo fala, não se conformais com este mundo, mas renovai e transformai o vosso entendimento, para que possa experimentar qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Então, para a gente agradar a Deus e cumprir a vontade de Deus para nós nas nossas vidas, a gente precisa primeiramente transformar a nossa forma de enxergar o mundo e olhar o mundo pelos olhos de Cristo. Assim como Cristo enxergava a vida, nós precisamos enxergar também. E também nós precisamos melhorar, mudar o nosso caráter, que se decompôs com o pecado. Nós precisamos aperfeiçoar o nosso caráter e melhorar o nosso o melhor lado da nossa humanidade que existe dentro de nós. Para isso acontecer, nós precisamos do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz aqui em Gálatas 5:22 diz assim, olha: "Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio." Então, para a gente melhorar, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. E para ter a ajuda do Espírito Santo, a gente precisa
ter comunhão com o Espírito Santo, ter comunhão com Deus. Que Ele nos ajuda a produzir esse fruto do Espírito. E aí sim nós seremos igual a Jesus. É por isso que em Efésios 2:10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, Deus preparou obras para a gente andar nela. Nós somos os seres humanos que vivemos neste mundo, né? Um mundo perverso, como diz aqui em Filipenses 2,15, assim, olha, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversas, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido, nem ter trabalhado em vão. Então Deus preparou para mim, para você, boas obras, caminhos de boas obras, para que nós possamos andar nelas. Então, essas virtudes, elas não vêm só em nós, mas vêm de um caminho que nós andássemos. Você lembra da parábola do bom samaritano? Existia uma estrada de Jerusalém. Na mesma estrada de Jerusalém tinha um homem caído. Um homem que foi assaltado e espancado por ladrões. Mas na mesma estrada tinha 3 homens, e cada homem vinha no seu caminho. Vinha o sacerdote, num caminho de legalismo, num caminho da lei, e viu aquele homem e passou direto. Na mesma estrada veio o levita, que estava no seu caminho de sacrifício, viu aquele homem e passou direto. Mas na mesma estrada vinha um homem que andava no seu caminho de bondade e misericórdia, e viu aquele homem, o parou e o ajudou. Então os 3 estavam na mesma estrada, mas cada um estava num caminho diferente. Então Deus preparou para nós caminhos para a gente andar. Caminhos, como diz aqui em Gálatas, né? O caminho do amor, o caminho da paz, o caminho da mansidão, o caminho da fé, o caminho da longanimidade e o caminho do domínio próprio. Então, para a gente viver a vontade de nossas vidas, a vontade de Deus para as nossas vidas, melhor dizendo, nós precisamos andar nesse caminho que Deus preparou para a gente andar. A gente precisa descobrir qual o caminho que Deus preparou para a gente andar e andar neles. Então, por exemplo, hoje, eu quero falar, por exemplo, da gratidão, que é uma boa obra. Caminho de gratidão. A gratidão, ela é reconhecer. Ela é associada a reconhecer. Reconhecer o que Deus fez por nós, né? Na sua plenitude de vida, de existência, de salvação, tirou nós do nada, e reconhecer o que o nosso próximo faz por nós. Muitas das vezes, nós somos pessoas ingratas. Você sabe que o contrário de gratidão é injustiça, não é ingratidão. O contrário da gratidão é injustiça. E muitas das vezes nós somos injustos, ingratos com as pessoas que estenderam a mão para nós. E a gratidão é um caminho de boa obra que Deus pediu para que nós andássemos. Preparou para a gente andar nela, num caminho de gratidão. Gratidão a Deus e a gratidão ao nosso próximo, aquele que nos ajuda, aquele que estende a mão para nós. E o maior problema da ingratidão é a falta de memória. Às vezes nós esquecemos, né? Tem uma frase que fala, vou ver se eu tento falar direito aqui, diz que se você alimentar um cão por 3 dias, ele lembra de você por 30 anos. E se você alimentar um ser humano por um dia, ele esquece de você por 30 anos. Então, eu acho que o problema da ingratidão é a falta de memória. Esquecer, não reconhecer do que o irmão, o nosso pai, o nosso amigo, o pastor, o colega,
o patrão, seja lá quem for, a esposa, o marido, fez por nós. A gratidão é um caminho de boas obras que Deus preparou para que eu e você possamos andar. Então procura o caminho da gratidão e ande nela. Porque a vontade de Deus para você e para mim é que nós andássemos no caminho da gratidão. E muitas das vezes a gente titubeia e esquece, né? Como diz, tem uma frase também que fala: todo dia eu preciso ouvir o Evangelho, porque todo dia eu me esqueço do Evangelho. Então o problema da ingratidão é o esquecimento, a falta de memória. Então trabalhe na sua memória, lembra das pessoas que estenderam a mão para você e vai até lá, liga, agradece e ore por elas também. Amém? Deus continue te abençoando e me abençoando em Cristo Jesus.